noite. Este é o 128º debate. Obrigado por estarem aqui hoje comigo a assistir a este evento. Aos jornalistas que passaram muito bem esta informação. A quem me acompanhou no jantar com o Paulo Sand. Uma palavra de agradecimento ao Hugo Dias. O clube tem um formato muito próprio e um método que às vezes os meus amigos não sabem ver como é. Cada pessoa tem direito a 1 minuto, com direito a uma pergunta. As pessoas tratam-se pelo nome. Paulo Sand vai falar 10 minutos, mas eu já vi que ele se emociona, tenho que ver aqui isto, porque ele gosta de falar. Eu vou fazer umas perguntas e depois, quem é Paulo Sand? Paulo José Romber de Almeida Sand é um especialista português em questões europeias, assume-se como patriota liberal e europeu. Em fevereiro de 2019 suspendeu as funções de consultor político do presidente Marcelo para assumir a candidatura ao Parlamento Europeu como cabeça de lista do Partido Aliança. Agraciado pelo isto. Gostava de ter assim um amigo. Uma salva de palmas. Eu acho. Faz favor, Paulo Sand. Muito obrigado, Joaquim Jorge. Bem, eu antes de mais queria agradecer muito a honra que me é, no fundo, concedida pelo Joaquim Jorge e pelo Clube dos Pensadores, que é uma realidade que eu acompanho há muitos anos. Do que ouço dizer, do que sei que faz, do que já fez, das pessoas que cá vieram, e, portanto, é para mim uma grande honra poder estar aqui. E eu queria, bom, já agora para cumprir o pedido e não ser desagradável, dizer sobre tudo isto. Eu considero uma coisa que hoje em dia é difícil de dizer, porque corre-se sempre o risco, ao falar destas coisas, de ser descontextualizado ou adulterado, mas eu sou um filho do Império. Filho do Império significa o quê? Significa que eu nasci naquilo que ainda era o Império Português, enfim, o fim da fase final do Império Português. Se há um desafio para um partido novo em Portugal, esse desafio compõe-se de duas partes. A primeira é ser capaz de mudar, ser capaz de fazer uma coisa diferente. Eu sei que isto já se foi dito muitas vezes, mas a verdade é que não foi dito assim tantas, porque partidos novos em Portugal que verdadeiramente tenham vingado, estávamos a falar disso há bocado, não há. E, portanto, essa realidade da novidade é uma realidade rara, e quando um partido surge de novo e diz que quer mudar, esse partido tem a obrigação de cumprir aquilo que diz. E isso é o que nós queremos fazer, e esse é um dos grandes desafios e uma das grandes dificuldades para um partido que é novo. E já agora, antecipando todas as objeções, independentemente de ter um presidente que não é novo, eu também não sou novo em termos de idade, mas sou novo na política. É verdade. Por causa deste sistema que está muito rígido. Eu costumo dizer que está esclerosado, mas enfim, isso é outra questão. E o segundo grande desafio, o segundo grande risco de um partido novo é o risco do radicalismo. Ser radical, sabe, é a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais fácil do mundo é dizer assim, e desculpem, eu vou começar pelo mais politicamente incorreto. Pedófilos, castrem-se quimicamente, ou matem-se, ou enviem-se para o estrangeiro, para outros, não sei quem é que os recebe, mas façam isso. Imigrantes, não queremos mais nenhum, fechamos as fronteiras e os que já cá estão vamos expulsá-los. É fácil dizer estas coisas, sobretudo quando as pessoas têm medo. E se há coisa que o nosso mundo hoje vive, é um sentimento de medo. Mas tenho muito orgulho em ser português, porque uma das coisas que me acusam, porque eu sou europeísta, ouça, trabalhei 27 anos na União Europeia, 27 anos. Fui para a União Europeia em 1986, no ano da adesão. Na altura, desculpem a expressão, deu-me imenso gozo, porque eu tinha uma profissão, trabalhava em Portugal, trabalhava numa empresa, etc. E de repente, e tinha uma série de amigos meus, formados, uns mais novos, outros mais velhos, eles ganhavam um bocadinho mais que eu, outros ganhavam um bocadinho menos, e de repente eu fui ganhar 10 vezes mais que eles. E eu disse, sou muito bom, porque tinha ido para a União Europeia. Depois percebi, ao fim de pouco tempo, aquilo que nós todos percebemos quando vamos para um sítio novo, é que as coisas são todas muito parecidas em todo o lado. Não há verdadeiras novidades. Mas depois estive lá por 7 anos. E participei naquilo que eu considero, ainda hoje considero, e por isso sou europeísta, o projeto mais
aliciante político que eu conheço. Eu tenho muita pena de quem acha o contrário, tenho respeito às opiniões de toda a gente, mas de facto Portugal evoluiu muito, mudou para melhor, tínhamos 30% de analfabetos, enfim, não vou dar os outros indicadores, mas de facto Portugal é um país que fez coisas improváveis. E eu na União Europeia, nestes 27 anos, apercebi-me do olhar dos outros sobre nós. Os tais outros é uma das razões para termos orgulho em ser portugueses. E, portanto, eu sou europeísta, mas também sou patriota. E ser europeísta e patriota é uma coisa muito estranha para muita gente. E eu comecei logo a dizer, quando assumi este papel, disse isto, disse meus amigos, eu sou europeísta. Acredito neste projeto. Acho que é o projeto mais aliciante que eu conheci na minha vida. Até porque o outro que eu conheci acabou. Eu não consigo conceber que a política, que é tratar da polis, que é tratar da nossa cidade, que é tratar da nossa vida em sociedade, ultrapassando e vencendo as tais pulsões da natureza humana, nós somos todos. É aquela célebre discussão entre o Rousseau e o Hobbes, não é? Portanto, o Hobbes diz que o homem é o lobo do homem, o Rousseau diz que somos os bons selvagens que foram contaminados pela sociedade. O politicamente correto, hoje em dia, na minha opinião, são os dois grandes radicalismos, que é de extrema-esquerda e de extrema-direita. Ameaçando-nos, como por exemplo, as ideologias identitárias, as políticas identitárias, e outro, ameaçando-nos com o politicamente correto. E, portanto, estas duas lógicas de radicalismo ameaçam aquilo que para mim é o fundamental, é a descoberta do equilíbrio. Mais uma vez, do gosto e da honra que é estar em Gaia, estar neste projeto, estar neste momento e, sobretudo, estar nesta obra que o Joaquim Jorge construiu há tantos anos e que continua a manter, eu sei que com dificuldade, com esforço, com trabalho e com dedicação, e agradeço muito por isso. Muito bem. Em relação ao que disse no fim, é giro. Quando isto acabar, depois as pessoas dão muito mais valor. Falou-me aí, tenho uma proposta que eu acho imensamente interessante. Portanto, acha bem que tantas medidas e tantas decisões são tomadas na Europa sem consultar os portuguees e o Parlamento. Repare, nós entramos na Europa, eu nunca fui consultado se queria entrar, eu sou europeísta. Gostei muito do que disse, que é dividir, no fundo é dividir o dinheiro por todos para ver se há um maior equilíbrio, que é para as pessoas perceberem. O que é que acha que se poderia fazer? Porque tem aí uma proposta que eu acho extremamente interessante. Se puder ser sintético... Muito obrigado, vou ser sintético. A proposta é muito simples. Nós continuamos a ser objeto, como pessoas, como cidadãos, de decisões que são tomadas num processo que eu acho que é tão democrático quanto pode ser. Eu não partilho muito a ideia da ilegitimidade democrática da União Europeia, podemos aprofundar isso, mas em que os portugueses não são tidos nem achados. Então, sabe que eu tenho uma ideia, que a abstenção é muito grande nas europeias. Nós temos sempre a ideia que a Europa está lá longe, não se forma um governo, a comunicação social não acompanha devidamente as eleições europeias, não discute as eleições europeias. A comunicação social discute que é um voto ou de castigo ao governo, ou de apoio ao governo, ou até de oxigênio para a oposição. Não acha que também há uma ideia que as eleições europeias não são importantes, não tem muito a ver com a nossa vida, o nosso dinheiro? O que é que acha que... A não ser quando nos falam de fundos estruturais, a não ser quando nos falam da PAC, a não ser quando nos falam de uma data de coisas, aí toda a gente se apercebe que estamos a falar de coisas importantes para nós. Só que já não temos não fazemos a ligação, e portanto como a ligação não é feita... Mas deixem-me dizer-vos sobre isto, é muito simples. Quando o Governo vem dizer, este Governo, vem dizer, bom, queremos que os portugueses transformem o voto nas eleições europeias num voto de confiança no Governo. Para vos dizer que nós temos que perceber que aquilo que se passa em Bruxelas nos interessa permanentemente. 80 e tal % das nossas normas são feitas em Bruxelas, 80 e tal % das normas são preparadas nas instituições europeias, no tal processo legislativo ordinário. Temos que nos apropriar disso e temos que começar a fazer parte deste processo e a dar aos portugueses aquilo que as oportunidades na Europa nos permitem ter e não aproveitamos, e são inúmeras coisas. É a favor de que haja um exército europeu, de forma a não estarmos tão dependentes dos Estados Unidos? Por exemplo, ter uma ação concertada em determinada... Não, vou dar uma resposta
politicamente correto. Vou dar uma resposta à política, mas vou desconstruí-la. Diga. Quer dizer, se conseguir. A resposta ao político é: não há dinheiro. Escusam de discutir isso. É a mesma coisa que dizer é a favor de construir uma colónia na Lua, que é para podermos ter uma vida fantástica a ver o pôr nascer da Terra. É impossível. Não há hipótese na União Europeia neste momento de discutir esse assunto. Eu não vou É a favor do exército, mas não pode dizer. O novo conto desconstruiu aquilo que eu disse. Claro. E depois há aqui uma coisa que agora eu estive a ler, estive-me a preparar para isto, que é o novo controle das fronteiras dos países europeus para evitar refugiados e também, principalmente, o terrorismo. Quer dizer, nós vamos passar a ser controlados a qualquer sítio que vou. Por exemplo, vou no aeroporto, só me falta despir-me, não é? Isso acho que ninguém lhe vai exigir. Não, já mandam tirar os sapatos, isso tudo. Sim, mas isso não tem nada a ver com a União Europeia. Isto não tem nada a ver com a União Europeia. Tem, não. Desde que houve o terrorismo. Mas não é só a União Europeia. Repare, isso tem a ver com a IATA e que tem a ver com as autoridades da aeronáutica e tem a ver com... e não tem a ver com a União Europeia. Não há nenhuma legislação europeia que obriga isso. Nós não podemos fechar as fronteiras aos refugiados quando somos parte de uma legislação internacional, assinámos uma legislação internacional, a Convenção de Geneve, que nos obriga a aceitar os refugiados. Já agora, introduzir aqui um tema um bocadinho mais político, ou falar aqui de uma questão mais política. A esquerda insiste em que é a mesma coisa, que tem que se misturar. Não tem. Tem que se separar bem as duas coisas. Nós falamos em refugiados, nós temos que saber que há uma definição do que é um refugiado. E em que condições é que alguém tem direito a assumir esse estatuto, a invocá-lo e a ser acolhido. A melhor maneira de eu criticar alguém é desenhar uma caricatura dessa pessoa. Faço uma caricatura. Não me leva a mal, sua. Ok. Uma caricatura. Depois de eu desenhar a caricatura, as pessoas até se riem, olha, uma caricatura que giro. E depois, a partir daí, eu critico a caricatura. Eu já não critico a pessoa. Eu simplifiquei ao máximo, porque uma caricatura é isso. É traçar os traços mais relevantes. É isso que se faz também nesta matéria. E esta pergunta que eu quero fazer, o Brexit. Nós temos aqui uma questão muito grave. Nós temos a Inglaterra, que provavelmente vai ficar com o país de Gales, vamos ter a Escócia, que vai querer independência porque tem o petróleo do Mar do Norte, e vamos ter aqui um problema muito grave na Europa, que é a Catalunha, que é a Flandres, que é isto tudo. Qual a posição que você tem relativamente a estes nacionalismos e populismos, relativamente a esta questão? Muito obrigado. Ele não fez uma pergunta, fez para aí 10. Eu vou traduzir o que ele... Primeiro responde quais são as consequências de Portugal do Brexit. E depois, se pode em Portugal... Sim, na Europa. Sim, mas é isso. E depois, os nacionalismos. Se pode verificar aqui o que se verificou, por exemplo, a Catalunha. É isso? Posso? Muito obrigado. Muito obrigado. As palavras são armas. As palavras são armas. O populismo... A palavra populismo inclui tanta coisa diferente. Algumas muito perigosas, outras nem por isso. E nós também não sabemos bem quais são. Mas o que é populismo? A primeira pergunta é essa. É dizer o que as pessoas querem ouvir. É dizer o que as pessoas querem ouvir. E que lhes dá mais segurança. Eu posso dizer por exemplo, também dizem... Quando Joaquim Jorge me convidou a vir, eu disse-lhe que sim, que era o que queria ouvir. Eu sou populista. Foi. Acha que eu fui populista? Claro. A coisa que nós no populismo não devemos fazer é falar nos populistas. Porque em Espanha eu li um artigo em que evitam falar do Vox. Eu gostava de falar sobre isso. Isso é muito... Não dou resposta. Pedro, como é que se chama? Chamo-me Rui Soares. Obrigado por vir aos autores. Este ponto que estávamos a falar é um ponto que me interessa bastante e que me trouxe um bocado para a política, porque eu estava desanimado com isso tudo, embora eu tivesse sido um grande entusiasta aí até aos 21, 22 anos com a JSC na altura. Eu acho que o... Então o PSD está numa aliança. Desculpe, eu sou militante da aliança. Onde é que acha que a aliança se vai colocar e se não correrá o partido o risco de se colocar ainda mais à direita que o CDS? Deixa-me só que eu... Quem ler eu acho nós temos um erro enorme, que se lê-se o programa do Bloco de Esquerda é a verdadeira social-democracia do Sá Carneiro. A colocação da aliança. Sim, a colocação da aliança. Eu vou só dizer uma frase sobre o tema anterior, até para acabar de responder, só para dizer uma coisa. Quando o Pedro Santana Lopes diz que quer apostar em novos políticos,
A razão principal, já agora deixem-me dizer-vos isto, a razão principal, ou uma das razões, mas uma das mais importantes para eu ter aceitado o convite, foi por perceber que ele estava a cumprir aquilo que tinha prometido, que é convidar novos políticos, pessoas. Calma que está agora aqui um senhor do Bloco de Esquerda que é meu amigo pessoal. É aqui ao Pedro. Pedro, faz favor. Soleiro, faz favor. Eu queria só fazer uma pergunta inocente, mas já vai comentando, quer dizer, achar que a Catarina Martins é o rosto do Bloco de Esquerda é tão absurdo como achar que a Assunção Cristas é o rosto da extrema-direita. Pronto, nem a Catarina Martins é a líder da extrema-esquerda, nem a Assunção Cristas é a líder da extrema-direita. Isso é um absurdo completo. Mas queria fazer uma pergunta, se na hipótese de eleição já tem uma ideia de qual é o grupo parlamentar para que, quer dizer, isto se os grupos parlamentares forem os que existiam antes, se calhar vão ser completamente diferentes. Mas estão a pensar que é para os liberais? Muito boa pergunta. Eu tenho amanhã um encontro. O Bloco de Esquerda, desculpe lá, mas é que isto é mesmo verdade, eu outro dia meti-me com a dizer isto. O Bloco de Esquerda veio tornar isto ainda mais difícil, que ainda está a alongar mais a língua. Porque quando diz os portugueses e as portuguesas, os amigos e as amigas, os militantes e as militantes, diz sempre. Quer dizer, agora usa sempre os dois géneros. Eu já expliquei, já lhes disse que portugueses, na gramática portuguesa, significa portugueses e portuguesas. Onde é que foi inventado o direito da concorrência? O antitrust? Nos Estados Unidos. Há algum partido mais capitalista de mercado? Não há. Portanto, o Estado deve intervir nessas circunstâncias. E aí muitas vezes falha. O Estado deve garantir, e aí tem a ver com a questão da saúde e a forma como o Aliança encara essas questões, para garantir que quem tem menos possa ter garantia de ter tratamento de saúde e quem tem mais contribua mais. É tão simples como isto, não é muito complexo. No PPE está o PSD e está o CDS. Não faz sentido nenhum que haja mais um partido, não faz sentido nenhum que haja mais um partido, e ainda por cima sujeitamos à aprovação, não é propriamente uma coisa muito simpática, para um partido que está a começar e que se quer afirmar e que ainda por cima tem uma ideologia ligeiramente diferente. Porque não é democrata cristão, como é o CDS, não é o Partido Liberal na Europa. Não, é o Partido Liberal, é disso que eu estou a falar, é o Partido Liberal. Sim. Mas eu não estou a concorrer contra ninguém. Eu estou a concorrer com partidos políticos e com candidatos. E gostava muito, e nós fizemos essa proposta, que discutíssemos propostas conjuntas para poder melhorar a vida das pessoas. Na Europa ninguém responde, porque a única preocupação é passar cartões vermelhos ao governo ou verdes. Vou terminar, foi um prazer. Vê-se que é professor, está à vontade, adora isto. Mas hoje vamos fazer aqui uma coisa especial. Eu vou tirar aqui uma fotografia com ele e depois todos vamos tirar uma fotografia com o Paulo Sande, porque o clube vai parar uns tempos, eu também estou cansado e mete-se as eleições, as férias grandes, e portanto foi bom. Há outra coisa que eu queria terminar, o senhor tem uma grande responsabilidade, o senhor tem que ser eleito, porque se não for eleito, a aliança abana um bocadinho. E eu espero que seja eleito, porque eu sou a favor da pluralidade, assim como o Bloco de Esquerda. Podiam tirar eurodeputados aos grandes partidos, ao PS e ao PSD. Mas, olha, para tirar grandes deputados aos grandes partidos era preciso que a comunicação social começasse a ouvir também os pequenos partidos. Claro, muito bem. E não houve.